Hoje a gente vai falar aqui sobre várias curiosidades do agronegócio brasileiro que talvez aí você não saiba. Então vamos começar pela primeira? Você sabia que apesar de ser 25% do PIB em 2024, a gente teve aí somente 2,5% das pessoas trabalhando no setor? Ou seja, 25% do valor vem do agro, mas somente 2,5% das pessoas trabalham aqui. Interessante, né? Em 2024 foi 2,5 trilhões de reais vindo do agronegócio. E dos 2,5 trilhões, 1,74 trilhão é do ramo agrícola e somente 759 bilhões é do ramo pecuário. Ou seja, mostra que a pecuária ainda é muito menor do que a parte agrícola. Só que olha que interessante, quando a gente fala menor, a gente está falando de 759 bilhões de reais. Ainda é uma força muito grande no Brasil. Então a pecuária, apesar de menor que o ramo agrícola, é absurdo de tanto dinheiro que traz aqui para o nosso país. Então isso só continua mostrando o quanto que esse setor alimenta mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo inteiro. E a segunda curiosidade, que talvez nem seja tão curiosidade aí para vocês, que é essa aqui, pelo menos todo mundo aqui deveria saber. Então se você não é do agro e está assistindo, pelo menos você vai saber disso. E a curiosidade é, o Brasil tem mais cabeça de gado do que gente. É isso mesmo. De acordo com o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem por volta de 250 milhões de cabeças de gado no país, enquanto a população é de 214 milhões. Então temos o segundo maior rebanho bovino do mundo. A gente só perde para a Índia, mas a Índia também, né? A vaca é considerada sagrada, tem 1,5 bilhão de pessoas, é o maior país em consideração de pessoas no mundo e tem vaca como animal sagrado. Então não tem como ganhar, né? Fica difícil ganhar da Índia. Porém, o nosso país ganha da Índia no rebanho comercial. Por quê? Do rebanho comercial são 94 milhões de cabeças de gado. Apesar do rebanho brasileiro ser 2,5% maior do que os Estados Unidos ainda lideram em produção de carne. Lá eles produzem 12,515 milhões de toneladas e a gente produz aqui 10,3 milhões de toneladas no ano também. Essa diferença, apesar da gente ter mais cabeças de gado comercial e eles terem mais quilos, é porque lá nos Estados Unidos é predominante raças taurinas. Já no Brasil, cerca de 80% são compostas por raças zebuínas, então que são mais adaptadas aqui ao nosso clima tropical e também às pastagens brasileiras. Então a gente produz mais vacas, mas eles produzem mais carne, apesar da quantidade de vacas ser superior aqui no Brasil. E vamos para a terceira curiosidade aqui, só para encher de orgulho. Sabia que o Mato Grosso, um dos melhores estados para se morar, principalmente a cidade de Canarana ali, ó, perto ali, Garapu 2, pô, que região boa, muito melhor que Água Boa, né? Então, o Mato Grosso, ele tem um PIB, uma renda per capita, né? Não PIB, uma renda per capita maior do que alguns países, como por exemplo a Argentina. Isso mesmo. Ou seja, a renda per capita é aquela divisão do valor do PIB pela quantidade de pessoas. E o Mato Grosso, como um estado brasileiro, é maior que toda a Argentina. E aí querem comparar o Brasil com a Argentina, querem comparar o Brasil com essa América Latina aqui. A gente é muito maior, não tem como, não tem como. 2024, a renda média de um mato-grossense foi de 65 mil reais, enquanto dos argentinos foram 59 mil reais. Segundo os dados do IBGE, a renda do mato-grossense foi a que mais cresceu nos últimos 20 anos, saindo de pouco mais de 7 mil reais ali em 2002 para 65 mil reais em 2024. A gente está falando só de um aumento pequeno aí de 788% de 2002 a 2024. Já a quarta curiosidade é sobre o suco de laranja natural. A curiosidade é, o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. Isso aí muita gente sabe, mas algumas pessoas que podem não saber. A gente produz 32% da produção mundial da fruta. Sim, a cada 100 laranjas do mundo, 32 vêm do Brasil. E quando a gente vai para o suco de laranja, a cada 100 litros de suco, 62 é brasileiro. E o maior produtor é ali São Paulo, que sozinho ele já representa 80% de toda a produção brasileira e 28% de toda a produção mundial. Um único estado brasileiro produz 28% de todo o suco de laranja do mundo. Então, para a gente ficar mais feliz ainda, vamos para a última curiosidade, que é, deixei o melhor para o final, a primeira escola de agronomia do Brasil, ela foi estabelecida durante o Império. Isso mesmo, a agronomia no Brasil começou a emergir ali no século XIX, com o declínio ali da escravidão e também a crise da produção de cana-de-açúcar, né? A aristocracia agrária da época, em decadência que estava acontecendo no Nordeste, pressionou o governo imperial para possíveis soluções. E aí, em 1859, Dom Pedro II criou ali o Imperial Instituto Baiano de Agricultura, que tinha o intuito ali de oferecer uma solução para problemas do setor, como falta de mão de obra, atraso tecnológico que existia na época, né? E a redução também do preço de açúcar. E já em 1875 já foi fundada a primeira escola de agronomia do Brasil, em São Bento de Lages, na Bahia. Hoje,
parte da Universidade Federal da Bahia. A segunda escola foi ali em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 1883. Pelotas, cidade aí que o Lula disse alguma coisinha bem interessante aí, né? Mas hoje ninguém lembra disso. Você lembra de uma coisa que o Lula falou de Pelotas? Que era uma grande exportadora de alguma coisa, mas isso aí foi lá, né? Era outro Lula, não é esse Lula hoje, defensor de muita coisa aí, né? Mas então o grosso. E hoje, né, a segunda faculdade de agronomia que surgiu faz parte hoje também da Universidade Federal de Pelotas. Então essas foram só umas das curiosidades do agronegócio brasileiro. Quero trazer mais curiosidades aqui. Se você gostou, fala aqui, quero mais curiosidades, que a gente vai atrás de mais curiosidades do agronegócio brasileiro. Se inscreva no canal e vamos falar mais sobre o agronegócio brasileiro. Sejam muito bem-vindos aqui a esse canal, ao VP Agro. Vamos para cima!